Salve, meu povo! E aí, tudo na paz com vocês? Meu nome é Vitor Santos, sou professor, pesquisador, historiador e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a invenção do índio. Mas antes, eu já quero pedir para você deixar o seu gostei ou não gostei nesse vídeo, também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para todas as vezes que nós postarmos conteúdo aqui no nosso canal, você receber aí no seu dispositivo, certo? Então é isso aí, vamos lá, roda a vinheta aí na quebradeira. Beleza, nós vamos começar esse vídeo com uma provocação. Quando você tá lá, né, na escola, no ensino fundamental, e aí você pega o livro de história, geralmente ali no 7º ano, e que chega aquela parte lá, Descobrimento do Brasil. Geralmente, como é que a gente vê os indígenas sendo retratados, né, na maioria desses materiais didáticos? Pinturas mostrando eles rezando, caçando, guerreando. Exatamente. Nos livros didáticos, geralmente os indígenas eles são retratados a partir dessas pinturas que foram ali feitas principalmente durante o início do século XIX. E aí, essas pinturas, teve um deles que foi um dos principais, né, que é o Rugendas, que geralmente são as pinturas dele que nós vemos nos livros. Então, nessas pinturas do Rugendas, por exemplo, os indígenas eles eram sempre retratados de uma forma dual. Ou era aquele índio dócil que estava ali convivendo bem com o branco, que estava ali invadindo a terra dele, né? Ou então ele era o contrário disso. Era o bárbaro, o canibal, que era infiel, que não tinha lei. Nós temos aí a construção dessa imagem das populações indígenas. Ou eles são dóceis, ou eles são bárbaros. Logo depois da independência, em 1822, ali sob a influência também da formação dos Estados Nacionais europeus, era necessário para que naquele momento criasse uma ideia de nação para o Brasil, era necessário que você criasse símbolos, criasse sentimento de pertencimento nas pessoas. E aí, a partir desse momento que a literatura brasileira começa a construir esse símbolo, a partir justamente do movimento do romantismo. Principalmente ali do José de Alencar, com o Guarani, Iracema, enfim, vários outros títulos e também outros autores que traziam esse índio heróico, esse índio civilizado, esse índio que, apesar de ser um selvagem, um canibal, a partir do momento em que ele tomou contato com o europeu, com o branco, ele se civilizou, ele se tornou um homem forte, heróico. Então cria-se essa imagem totalmente idealizada do indígena. E aí, um pouquinho mais depois, vem a Lei de Terras. E aí, com a Lei de Terras, os grandes latifundiários começam a botar olho em quê? Nas terras. Lógico, né? Porque as terras agora poderiam ser compradas. E aí, se você tem muita terra, se você tem bastante terra, o que é que você precisa para tornar essa terra produtiva? Preciso de gente para trabalhar. Exatamente. A partir desse momento, né? Aí, voltando para aquela questão de que os latifundiários estavam de olho na terra dos aldeamentos e também queriam também ter essa mão de obra para essas terras, o que é que eles começam a pensar? Já que o tráfico, né, o tráfico de escravizados estava sendo ameaçado nesse momento, vamos acabar com esses aldeamentos, porque assim a gente pode tomar essas terras para a gente e, ao mesmo tempo, esses indígenas que vão sair das aldeias, eles podem se tornar mão de obra para nossas terras. Então, qual é a política nesse momento? A de justamente integrar os indígenas considerados brandos e dizimar os indígenas considerados brabos não. E dizimar os indígenas considerados bárbaros. E aí a gente vai andar um pouquinho para o final do século XIX. Com as teorias raciais que a gente viu lá no primeiro vídeo, qual é a ideia das teorias raciais? Era justamente o quê? Branquear a população brasileira. Nós temos aí, né, uma ideia de acabar com essas etnias, acabar com esses povos que viviam
aqui no nosso país. Então aí nós temos já mais um desdobramento de como o indígena foi visto durante a nossa história. A partir dessa construção, dessa ideia da miscigenação, aí já chegando ali no início do século XX, começa-se a construir a ideia do caboclo, né? Aquela pessoa subserviente, folclórico, porque ele tem ali modos de viver, modos de enxergar o mundo, as histórias que ele conta, as fantasias, as viagens, né? Aquela coisa de contar os causos, né? Aquela imagem bem estereotipada mesmo. E também um sujeito estranho. Perceba como a imagem, né, ela vai sendo assim, ao longo do tempo ela vai sendo inventada e reinventada. Continua-se a perpetuar aquela ideia do índio como um ser humano subserviente, um ser humano que não pensava por si, um ser humano que dependia da afirmação do branco de que ele era um ser humano. Você lembra o que é a democracia racial? A democracia racial é a ideia de que o Brasil surgiu a partir de 3 raças: o negro, o branco e o indígena, e que essas 3 raças viviam em união. Exatamente. Então, quando a gente chega ali na década de 30, né, eu já até falei sobre isso também naquele primeiro vídeo que a gente postou, né, o vídeo sobre as leis, vão construir essa ideia da democracia racial, e aí o indígena ele vai começar a ser vista como uma das raízes do Brasil. Esse Brasil misturado, esse Brasil miscigenado, em que as 3 raças conviviam bem e sem conflitos. Que coisa maravilhosa. Oh, beleza. E vamos já ali para os anos 60 do século 20, né? Anos 1960. E aí surge um cara, né, chamado Darcy Ribeiro, o primeiro intelectual, né, dessa academia brasileira, né, branca, né, enfim, que vai denunciar as opressões que os indígenas sofreram durante toda a formação, toda a história do que a gente conhece como Brasil. Então o Darcy Ribeiro ele vai vir para pontuar isso. Tudo isso que a gente falou até aqui é justamente para a gente entender o quê? Esse índio caricato, né? Esse índio inventado, esse índio construído pela visão europeia, eurocêntrica, que visa o quê? Colocar os povos indígenas como únicos, como se toda a variedade de povos, de etnias que existe entre essas populações originárias aqui do território que a gente conhece hoje como Brasil, fosse uma só. Resumir etnias que são totalmente diferentes entre si em uma coisa única. Desumanizar essas pessoas. Então, o que é que a gente precisa hoje? Afirmar os indígenas como atores históricos da história da humanidade. Então, os indígenas, eles não começaram a existir a partir do momento em que eles tiveram contato com os europeus, a partir do descobrimento do Brasil, certo? Os indígenas sempre existiram na história da humanidade. E a gente precisa desconstruir essa imagem do índio. Essa imagem é totalmente, como a gente já falou, falsa. Então, a gente tem que entender que os indígenas, não só os do Brasil, mas de todo o planeta, porque em todo o planeta tem populações indígenas, certo? Então, a gente precisa afirmar esses povos como sujeitos históricos, sujeitos que constroem a história, que estão construindo a história. E aí, é muito importante a gente questionar a ideia do indígena como um povo vencido, um povo derrotado. Sabe por quê? Porque se os indígenas fossem um povo vencido ou derrotado, você acha que ainda hoje existiriam populações indígenas no Brasil e no planeta inteiro? Os indígenas existem, né? Existem e resistem até hoje justamente porque eles lutaram. E essa é a parte da história que é ocultada. Essa é a parte da história que é excluída da nossa história oficial. Então a gente precisa questionar essa imagem do indígena derrotado. Eles resistem e existem até hoje. Eu vou para uma última questão para a gente fechar essa ideia que a gente quer passar aqui hoje, desse índio inventado. A escola é um ambiente de construção de identidades, a gente já falou isso. Quando você era criança, né, lá na escola, você lembra o que é que acontecia no dia do índio? Eu tinha que me fantasiar de índio, colocar uma saia com penas, o colocar na cabeça, pintar o rosto e fazer... O que eu tô fazendo da minha vida?
Pense aí, você reduzir toda uma variedade que a gente já falou que existe desses povos, dessas etnias, em uma coisa única e que só se fala no Dia do Índio. Olha só a imagem exótica que é construída dentro das escolas, que deveria ser justamente um ambiente de desconstrução dessas imagens, né? Veja aí a folclorização, né, desses povos e de suas culturas, dessas etnias, né, e de suas culturas. Nós precisamos tomar consciência desse índio inventado justamente para que a gente consiga superar essas visões, que a gente consiga superar essas imagens exóticas e folclorizadas desses povos. E quebrar essa ideia do índio. O índio, ele não existe. O índio é uma imagem construída para reduzir essas populações indígenas. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que a gente quis passar aqui para vocês. Não esquece de deixar aí o seu comentário, né, seu like, compartilhar esse vídeo. Também o link do nosso Apoia-se está aí na descrição. Se você quiser apoiar nosso trabalho, vai ser de muita ajuda para a gente. Tá bom? Se cuidem. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.